Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão que venceu o Racing por 1-0 na Copa Libertadores da América semifinal com gol do Carrascal. Carrascal jogou muita bola nessa partida e a imprensa esportiva elogiou o jogador e o Flamengo. Vamos aqui analisar, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal Band Esportes, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Mengão. Senão eu teria utilizado. E aí eu achei que as trocas foram muito bem sucedidas. Porque aí eu acho que ele até descreveu, né, como o Racing estava marcando melhor que o Palmeiras, o Pedro e o Arrascaeta, bem melhor que o Palmeiras, o Pedro e o Arrascaeta, com aquela leitura do Sousa como um para-brisa entre o Pedro e o Arrascaeta. O técnico do Racing, além de ser sósia, é um ótimo técnico e observou bem o Flamengo. E em relação ao jogo do Flamengo e Palmeiras, ele quebrou a ligação Pedro e Arrascaeta. A única com o Sousa fazendo aquela coisa que o Abel não conseguiu fazer. Bem mal, aliás, foi o Abel nesse aspecto. E o Flamengo só não ficou completamente travado porque, como você disse, o Carrascal jogou uma enormidade desde o primeiro tempo. E ele é um jogador que pode jogar em diversas funções. Ele pode ser segundo volante, ele pode ser 10, ele pode ser 11, ele pode ser 7. Ele não tirou a velocidade do time, ele não tem a mesma velocidade do Lino, mas ele não tirou a velocidade do time e ainda construiu todas as jogadas, saíram do pé dele, inclusive, como o Vessone falou, o prêmio do gol. Ele coloca o Bruno Henrique na cara do gol, ele corre pro rebote e faz o gol. E o Rojo, que é um no cravo na ferradura, o Rojo, aquele mesmo zagueiro que foi do Manchester United, ele jogava na lateral, seleção argentina, foi do Boca, brigou com o torcedor e vai não sei o quê, tem um monte de coisa, é expulso 1000 vezes. Ele, no final do jogo, ele acaba tocando a bola para dentro do gol e rebentando a cara do companheiro, tudo isso na parte final do jogo. Vantagem é a mínima necessária, não está nada garantido. Também acho como o Mancini que vai ser um inferno na partida da volta. O Flamengo tem que ser muito diferente do que foi em La Plata, em termos competitivos, em termos de ideia. Já teve uma lição grande, né, recente. E aí também talvez envolva a escolha de jogadores específicos para esse tipo de jogo. E como o Massa falou, o Felipe ganhou 3 partidas seguidas, difíceis. Botafogo, Palmeiras e Racing. Não manteve o mesmo time. Foi trocando um ou outro. A coluna mestra ela permanece ali, mas ele foi trocando. Ora começou o Pulgar, ora começou o Everton, volante, que nem estava nos planos ontem. Já jogou com 2 pontas, já jogou com 3 meias, já jogou... Isso em 3 partidas, hein? Ele fez bastante coisa em 3 partidas, mas só é o começo da maratona do Flamengo. Tem a volta e essa grande questão do que fazer em Fortaleza. Ele começou a responder, que é a mesma armadilha que o Palmeiras vai ter. O que fazer entre os jogos. E pelas sequelas de ontem, Léo Ortiz ainda machucado, Saúl sem jogar, Pedro braço quebrado, 2 suspensos, para mim ele vai, inclusive com o goleiro reserva, com o time inteiro B contra o Fortaleza. Eu acho que ele teria que fazer isso. Pega os 11 caras que vão começar, tira esses caras da viagem. Não adianta mandar para Fortaleza nem para ficar no banco, senão o cara perde treino, é tudo igual. No treino da véspera não tem nada, o antivéspera é quase nada, e aí o cara tem que viajar, volta segunda, não vai adiantar. Ou tira os caras mesmo. E cuida desses 11 caras e fala, esses meus 11 jogam quarta-feira. Você tem um elenco que o Flamengo tem, você gasta tudo que você gasta. Você tem um elenco com 20 caras exatamente para um momento como esse. Se você pega o time reserva, Matheus Cunha, Royal, se esse time não tiver condição de ganhar do atual Fortaleza, olha os caras que você tem condição de colocar num jogo como esse. Então, mas na zaga ele não pode fazer isso, né? Tem zagueiro. Mas vai, tudo bem. Não, então, ele pode fazer isso, né? Não é que por exemplo, o Léo Ortiz não joga na quarta-feira, no domingo? Não, nem a pau. Não, pelo amor de Deus, com o tornozelo arrebentado lá em Castelão. Não vai estar recuperado? Não. Cuida pra quarta. Eu acho que ele tem que cuidar pra quarta. Eu acho que o Wes tem razão, mas 11 eu não faria. Tiraria 5 ou 6, talvez 7 jogadores da viagem, mesmo se não adianta nada, né? Pô, aí você tem lá tem condições de De La Cruz, um Alan. Sabe o De La Cruz não aguenta jogar. Mas você tem, um jogo. Sabe qual é o negócio? Por exemplo, o Danilo tá jogando, né? O Léo Ortiz tá machucado, o Saúl não tá bem e o Pedro quebrou o braço.
sem saber se você vai contar com os 3 na quarta, você já não pode também escalar os reservas desses caras. Então você tem 3 menos reservas para escalar. Já e tem assim, 2 desfalques, que é o Pulgar e o Carrascal. Então você vai vendo, a gente já tirou do jogo 5 mais os 2 suspensos, 7. E aí, Não. O Fortaleza são 5, né? Os 2 suspensos e os 3 machucados, né? Mas eu tiraria os reservas também. Né? Porque é aquilo, você põe o Danilo pelo 3º jogo seguido lá em Fortaleza, reserva do Léo. Não dá. Não dá. Né? Então é uma situação, até por conta da questão logística também. Né? Se fosse um jogo no Rio, talvez a situação fosse diferente, se colocasse no banco alguns jogadores titulares, mas é uma decisão. E tem muito a ver também com a cabeça, sabe? Com o emocional. Você está muito perto, vai ter uma batalha danada. E tem mais 9 rodadas depois do Fortaleza, tanto para o Flamengo como para o Palmeiras, depois do Cruzeiro. Não vai ser fácil para esses caras manterem o foco e jogarem com a forma como eles jogaram ontem. Não vai ser esse mesmo Flamengo. Agora, como disse o Vessa, o Fortaleza está numa situação muito difícil e ainda segue favorito. O Flamengo, mesmo que se tiver 5, 6, 7 trocas no time, as 2 laterais, por exemplo, é um absurdo, pode trocar, entendeu? Você vai usar o Bruno Henrique. Bruno Henrique, em tese, vai jogar na Argentina, em tese, né? Até que a gente saiba um pouco mais sobre o Pedro, a evolução do Pedro, se vai colocar uma tipóia, se vai colocar uma proteção, enfim. Hoje tem equipamentos modernos, né, que você consegue fazer a proteção no braço sem o gesso, né, que a gente colocava na nossa época, como coçava aquilo infernal. Ficava enfiando aquela mãozinha, assim, isso. Sabe? Pra coçar. Me dá coceira agora. Tô coçando. Rapidamente, aqui um possível. Rossi, 2 meninos na zaga. Quer dizer, Matheus Cunha, 2 meninos na zaga. Royal, Vinha. Tá ruim ou não? Segurando os outros 2. Você pode pôr Everton Araújo, Alan e De La Cruz, com linha de 3, por exemplo. Aí você tem... Plata, talvez, para jogar um pouco. Tem o Plata, o Luiz Araújo, que não vai ser titular na quarta-feira. Talvez né? Ele foi titular ontem. Talvez o Samuel Lino seja uma boa ele jogar. Até fora de casa e tal. É isso que você tá falando. Mas vai precisar de todo mundo. Acho que vai ter que resgatar o Wallacian, vai ter que o Juninho lá, que os caras ficam dando risada dele. Talvez seja importante nesse momento. E pro Juninho vai ser final de Copa do Mundo domingo, pô. Exato. Pra ele, pra esses caras vai ser final de Copa sábado. Então acho que não tem a menor dúvida, assim, que tem que ir com esses caras e cuidar. Pega os 11, ou no caso, como o Arnaldo lembrou, os 3 possíveis substitutos, pega os 14 e deixa no Rio e vê o que faz. E cuida pra quarta-feira. Muito bem, é claro que o jogo do fim de semana estaria arrastado para esse jogo de agora. E aí... O que acontece? Teve um gol anulado do Racing que inflamou torcedores a favor e contra o Flamengo. A gente vai mostrar, a gente vai ter o lance aí para mostrar do gol anulado. Esse aí é o gol que também foi anulado do Flamengo por impedimento, mas acho que a hora que traça a linha ali fica muito claro, né? A hora que dá o frame, você olha e fala, bom, tá impedido, né? Tá bem impedido, tava claramente impedido. Aliás, foi um gol... Esse gol poderia recobrar a confiança do Samuel Lino. Ele foi muito bem. Ele entrou bem. Isso. E foi muito bem nesse golaço. Ele entrou bem, só que aquela característica dele, eu vi que ele dá uma seguradinha, sabia? De medo do barulho do estádio e contra ele. Sim. O 1 contra 1, ele foi tocando, ele foi jogando. Mas não o jogo dele. Claramente ele deu uma segurada no jogo dele para não perder a bola, para a torcida não se irritar e tal. E aí a gente vai mostrar, temos aí o lance, né, do gol anulado do Racing. Vamos mostrar já? Cadê? Temos. O cara cabeceia, o juiz ele já para o jogo, tá todo mundo meio parado lá. Eles reclamam depois, é verdade. Pra mim a polêmica é 0. 0. E aí tem a discussão sobre foi pênalti ou não. Foi o quê? O juiz que tava com a... Falta ou não. Se foi falta ou não. Vamos voltar aqui, Vessa. Polêmica 0. Primeiro que o Sousa dá a cotovelada. Pra mim é clara a cotovelada no rosto. Segunda coisa, não é essa câmera, uma outra pega a ele dando a cotovelada. E segunda coisa, o juiz apita.
quando ele apita... Ó lá. Ó, não precisa, entendeu? Ele mesmo deu uma vacilada, ele tava bem, ele veio de trás, ele dá o arranque, ele ia pular mais alto. Tava claro que ele ia ganhar, ele não precisava ter feito isso. Ele exagerou, pra mim a anulação é perfeita. E mais do que isso, ele apita. A hora que ele apita, acabou. Já não tinha mais. Tanto que o Rossi, o argumento do Rossi, deu até pra perceber. Ele falou, eu parei no lance. Ele fala isso pros jogadores do Racing. Eu parei, porque o juiz apitou. Ou seja, nem o Rossi foi com a maneira que ele poderia ter ido, tal. De verdade, assim, pra mim não tem muita discussão, anulação, não. O que é o usual? O usual é o árbitro deixar seguir o lance e depois apitar. Isso. Né? Mas eu também acho que foi falta e o árbitro, neste caso, acertou. Né? Mas ele poderia ter esperado pelo Ele VAR. deveria ter esperado para o lance concluir, para ele tomar a decisão. Mas como ele estava perto do lance, interpretou que foi falta, que houve a cotovelada, exatamente, ele apitou. É isso. As pessoas estão falando aqui sobre o nosso áudio aqui no YouTube que está travando, mas a gente está tentando ajeitar, fiquem tranquilos, a gente vai tentar. Não, para mim foi falta de ataque. Deu a perceber que o árbitro apita na hora, mas acho que não foi isso que evitou a não defesa do Rossi, não. Ele não ia pegar de jeito nenhum. Ele não deixa de acompanhar a bola, ela cai lá num lugar improvável, batendo nas traves e entrando lá no ângulo. Olha lá, ele vai... ele foi pra bola. Ele vai, muda a trajetória, mas acho que o braço do Sousa, ele atinge o Carrascal de uma forma não natural para ele pegar a impulsão e tal. Foi uma falta mesmo. E aí não acho que tenha... E gostei do árbitro, que estava todo cheio, paramentado lá com as... Parecia um... O que é uma armadura aquilo? Não, ele tá com GPS, aquilo é GPS. Então, mas o GPS o GPS é aquele que a gente põe lá no peitinho, do satélite na Lua. Então aquele que normalmente aqui nas costas agora é o GPS do jogador. O Yuri fez um gol uma vez contra o Cuiabá, que o gol foi do GPS. Não, mas ele dá o peixinho, a bola bate no GPS. Mas esse aparelho... Ele passa da bola, pegou aqui nas costas dele e a bola bateu no GPS. Mas esse aparelho aí é um corpo estranho, não é? O cara parecia que tinha um videocassete. Isso, tá muito grande o GPS dele, mas... Os caras lembraram hoje. O dos jogadores é menorzinho, assim, você vê que tá nas costas. Você tinha visto de algum de juiz? Não, desse tamanho não. Eu sei que no Daronco vai ficar pequeno, mas nesse Daronco não é mais. Não, mas tá errado isso aí. É um negocinho assim que vai naquele bustier que o jogador usa. Isso aí é uma... um negocinho que olha lá atrás. Olha lá atrás, olha lá. De Notre Dame. O jogador não tem isso, parecia o desenho do Tom e Jerry, quando o Jerry come o queijo inteiro, sabe? Outro, aí vai ser o maravilha, mano. Ontem era o... Nossa, é bola na área o tempo todo, bola parada o tempo todo, o Flamengo vai sofrer, velho. Eu acho que vai classificar. Mas vai o Flamengo. Mas vai sofrer uma barbaridade. Vocês viram o latereio na área? Nossa, como é que eu vou chamar isso de Racing Ball? É isso? Os caras não têm vergonha, não. Bateu ali na linha lateral da área. Arremesso lateral na área. A bola parada deles é muito forte. Olha, vai ser um jogaço. Futebol é maravilhoso. Olha isso que eu tô falando, que o torcedor viu ontem, achou que ele fez 18 gols em 41 jogos no Instituto, que era o time menor que ele jogava, em 23. Aí ele vai pro Racing. Ele fez 30 gols o ano passado em 49, 30 em 49, fora 8 assistências. É praticamente todo jogo ou tem o gol ou uma assistência. E esse ano ele já tem 20 gols, 3 assistências em 38. Então ele mete bola pra dentro. É que ontem ele fez uma partida muito, muito ruim. Mas acho que também estava um pouco fora da característica dele, né? Perto, longe da área. Só porrada. Só porrada. Nossa jogando senhora, o tempo. Tem razão. Olha a imagem que a gente vai mostrar aí pra vocês. Agora. Qual é? Aí, ó. Esse é o negócio. Esse é o GPS. Esse não era o do árbitro, não. Esse é aquele que, por exemplo, o Yuri Alberto fez lá, o gol que eu falei, que eu acho que bateu naquele negócio. Vamos combinar que o que o cara tava usando ontem. Não. Parecia um modelo da década de 80. Cabeça, KGB. Não, pô. Modelo KGB. Aquele Master System que você jogava videogame. Coisa o Master System na PC. Eu fui para Moscou no início da década de 90, não tinha nada de... a primeira loja, lanchonete, tinha sido aberta em 96. Os caras faziam fila. E aí fui nos camelôs, né? Aquela coisa, e eu fiquei apaixonado por um relógio
da KGB, que tinha o logotipo da KGB, então eu adorei aquilo. Aí cheguei, o relógio funcionou, fiquei 2 semanas lá com o relógio. Cheguei aqui, aí os caras só funcionam em Moscou. Funciona em Moscou, aqui meu amigo. nada, aqui no nada. Brasil ele para. Nada, não tinha concerto, tinha nada, só lá. Parece o telejogo, lembra? Eu tive um telejogo nas costas. Eu tive também. Telejogo, levou aquele quadradão nas costas pra ficar lá. Quadradinho, né? Telejogo nas costas. Enfim. Aliás, é uma boa arbitragem pra estar com aquele peso nas costas. Uma sugestão de reportagem. O que era esse negócio que ele tinha, o cara tinha nas costas, né? Já que estamos... vai, sei lá, de repente era um salompas, aquele negócio de dor nas costas. Aquilo é 1 quilo de salompas? O cara ele passou na fábrica. Tava com dor nas costas mesmo, hein? Que vai liberando... Outro árbitro venezuelano, sósia do Simonal, que eu tinha me confundido, ele não aguentaria esse negócio aí nas costas, não. Ele é mais baixo. Ele é mais franzinho. Imagina. O Salvio ia sofrer com esse negócio. Tá aí, agora... Frigobar, esse negócio. Bom, tem a tal da contusão do Pedro, né? O Pedro aí, aliás, que jogadaça do Pedro aí, né? Nessa hora. Por exemplo, essa jogada ele não vai poder fazer. Entendeu? Não poderia fazer. Não dá pra pôr Arnaldo, eu vou discordar de você. Eu também, Arnaldo. Olimpicamente não dá pra pôr um cara desse com o braço arrebentado em campo. Precisa ver como é que... Contra a Argentina sim, precisa ver. Se a gente entender que tudo bem, não tem que botar parafuso, não tem que operar, que às vezes tem, né? Não, ele não vai passar, cirurgia não vai precisar. Não vai precisar. Pois é. Agora, vai vendo. Normalmente, nesse tipo de fratura, porque a fratura não foi na mão, certo? Foi no antebraço, isso aqui, ó. Daqui pra cá, certo? Normalmente, dependendo do local, dependendo do tamanho da fratura, é preciso sim fazer uma reduçãozinha para que o osso se consolide. Entendo que o Flamengo não queira fazer agora e que não precise fazer agora. Certo? Agora, para jogar, limita muito, cara. E o Martínez, agora do Corinthians, fraturou o dedo, né? Sabe onde fraturou? Tava correndo, alguém tava correndo do lado dele, dedo dele encostou no colete. Colete, prendeu e o dedo ficou para trás. Olha, o lance do Pedro ontem, eu não sei se eu que não vi, mas... foi um lance relativamente simples. Ele caiu, foi queda. Ali com o outro, caiu e tal. Fratura foi na queda. Foi na queda, então. Vai fazer falta, hein? Até porque, como disse o Bruno Henrique, não quero jogar de 9. Que hora, hein, pra ele falar isso? Tem outro, também, né? Na verdade, não teria outro, então. Arnaldo. Mas será que ele sabia que o Pedro estava arrebentado? Não sabia. Fato que não sabia. Mas independentemente disso. Ele está indo, não sabia jogo de ir pra final Libertadores. O cara joga até de goleiro, gente. Ele não sabia que tinha quebrado, mas ele já pós-jogo sabia que o companheiro dele tinha sido caminhado ao hospital. Poderia ter quebrado. Era um momento, e ele só entrou no jogo porque o companheiro não aguentou. Eu acho completamente... tudo bem, agora alguém vai conversar com ele vai jogar de novo se precisar, inclusive talvez em Fortaleza, sabe-se lá. Mas ele cria uma pressão pra cima dele também, né? Sim, só que tá jogando com má vontade, não eu quero lembrar que há 10 dias o Pedro estava na reserva do Flamengo. Pra muita gente era loucura do Felipe, mas ele estava indo. Vou dar um exemplo, acabei de olhar aqui. Itaquera, ele entra com Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique e Lino. 2 volantes, 2 meias, e aí o Carrascal caindo pros lados e para dentro, e 2 atacantes velozes. Ele não estava usando a referência, o Pedro não tá movimentando e tal, e tirou o Pedro do time. Faz pouco tempo, faz 10 dias que o Pedro era reserva. Então o Flamengo estava se virando sem ele por opção técnica. Se virando mal. Ele voltou, ele decidiu o jogo com o Botafogo, ele decidiu o jogo com o Palmeiras e ontem ele foi importante até se machucar. Não tem comparação. Até porque o Bruno Henrique, por exemplo, o gol do Flamengo. O Carrascal mete o Bruno Henrique na cara do gol. O Bruno Henrique não precisa ser centroavante. Se ele fosse atacante, estivesse jogando de lado, entrasse no facão, como diz a capacidade de definição do Pedro é muito maior que a do Bruno Henrique. E acho que o Bruno Henrique ele não consegue mais jogar como ele jogava antes. É ruim para ele, no lado do campo. Ele não consegue mais fazer o que o Samuel Lino faz, que o Luiz Araújo faz. Ele não tem mais caixa para isso. Então ele tem que jogar aonde dá. Nessa posição última do ataque.
A outra opção é jogar como já jogou algumas vezes. Talvez esse jogo com o Corinthians tenha começado assim, eu não lembro. Começou com o Bruno Henrique? Sim, Bruno Henrique e Lino. Então, em alguns jogos o Felipe Luiz começou sem Bruno Henrique e sem Pedro, com o Plata improvisado de centroavante. Mas o Plata, que é muito voluntarioso e tal, ele tem um grande problema, finalização. Ele finaliza mal. Faz pouco gol. Ele é mais de construção, né? De briga, de... drible, passe, exatamente. velocidade. Ele entrou num 2-2-2. Talvez o Lino, né? 2 meias, Arrascaeta. O Lino tem mais condições de... Oi? 2-2-2 ele fez em Itaquera. 2 volantes, 2 meias 2-2-2-2 e 2 na frente. Parece 2-2-2. Ele entrou assim, então ele tava jogando sem o Pedro dessa maneira. Aliás, o Bruno Henrique, eu não quero jogar de novo. Bruno Henrique, você tá jogando até com efeito suspensivo. Talvez não era nem pra você estar no campo, meu amigo. Você tem que comemorar que você tá jogando, sendo utilizado, vai escolher a posição, ainda até com efeito suspensivo tá. Então... A opção seria o Plata, é isso? Não, eu prefiro o Lino. Então, isso ele ainda não utilizou, o Lino como centroavante. O Plata é uma opção, ele já usou. O Cebolinha tá machucado, né? Cebolinha tá machucado. Tá. E aí vocês preferiam quem? Bruno Henrique mesmo, tem discussão. Acho que o time já tá mais adaptado a ele, né? Entre ele e o Plata, eu acho ele faz melhor essa função que o Plata, na minha opinião. Aí é 3-0 domingo, 3 do Jorginho. Na segunda, a nossa discussão é se o Jorginho tem que jogar na quarta ou não. O Juninho, perdão. Bom, aí... Ontem não foi nem relacionado, né? Mas... o Flamengo começou o ano sendo o Flamengo do Juninho e tá terminando o ano com o Flamengo do Samuel Lino, do Carrascal, tá? Lembra? O primeiro reforço da janela dessa o que tá uma pulguinha atrás da orelha é o Saul, cara. Pois é, não, acho que não, tá com problema. Condição ontem, certo? Tá com problema. Pra não ter jogado um jogo desse tamanho, pode esquecer, porque bem ele não tá, né? Ele voltou contra o Palmeiras, deve ter sentido, tava no banco ontem. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A próxima partida do Mengão agora é contra o Fortaleza. O Felipe Luiz falou na coletiva que seria como uma final de campeonato também jogar contra o Fortaleza, porque precisa dos 3 pontos para continuar vivo na briga do Campeonato Brasileiro. E depois já vem partida da Libertadores. Ontem o técnico do Racing, após a partida, ele falou que para ele o Racing já está em Lima. Ele falou, nós vamos para Lima. Então quer dizer, tudo bem, a autoconfiança dele, né? Mas isso pode ser usado a favor pro Flamengo, né? Passar essa imagem aí pros jogadores, motivar os jogadores, porque, meus amigos, o Flamengo tem muito mais time do que o Racing. Tem elenco, tem time, tem força, garra, torcida. E eu acho que o Flamengo consegue arrancar pelo menos um empate jogando lá na Argentina. É uma tarefa muito difícil, mas tem tudo para o Flamengo chegar a mais uma final de Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixa o seu like, se inscreva e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês.